paz, queridos. Chegamos em Joel capítulo 2, do verso 12 ao verso 17. O tema da nossa mensagem é Rasguem o coração. Vamos acompanhar a leitura na NVI? Diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia desgraça. Talvez ele volte atrás, arrepende-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada, reúnam o povo, consagrem a assembleia, ajuntem os anciãos, reúnam as crianças, aqueles que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando: poupa o teu povo, Senhor. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o Deus deles? Bom, queridos, nessa nossa mensagem, nós estamos aqui dando continuidade às exposições em Joel. E esse nosso texto ele será dividido em dois. Do verso 12 ao verso 14, nós veremos aqui um chamado para o arrependimento individual. E do verso 15 ao verso 17, nós veremos aqui um chamado para o arrependimento coletivo. Bom, é curioso notar, irmãos, que depois daquela grande e terrível descrição da praga que Joel faz, depois da terrível descrição da chegada do grande e temível dia do Senhor, também depois da descrição do anúncio de um implacável exército invasor escatológico, a orientação de Deus agora, nesse texto, não é estoquem alimento. A orientação de Deus nesse texto não é se dediquem à agricultura ao máximo que puderem, ou trabalhem em dobro, ou até mesmo reúnam o exército. Depois dessas grandes e terríveis descrições que Joel faz, a orientação de Deus nesse texto é: voltem-se para mim de todo o coração. Essa é a solução proposta por Deus. E por que isso? Porque o problema do povo não era a economia. O problema maior não era uma crise social ou política. Não era o terror da praga. O problema maior era que o povo havia se afastado de Yahvé. Por isso agora essa convocação ao arrependimento logo após a descrição da praga, do dia do Senhor e da invasão de um exército escatológico. A única coisa que eles poderiam fazer, que de fato traria resultado, era voltar-se para Deus. Nós temos aqui uma aplicação muito interessante para a nossa vida. Será que a causa dos nossos problemas é de fato aquilo que nós estamos pensando que é? Será que o maior problema na nossa vida nesse momento é de cunho financeiro? É de cunho político? Será que aquilo que trará ordem e trará plena, vamos dizer assim, satisfação e plenitude para as nossas vidas nesse momento, será que não é um voltar-se para Deus? É uma pergunta a se considerar. Mas indo um pouco mais adiante, Joel, com toda essa descrição em detalhes que nós vimos no capítulo 1, até esse ponto, ele procurou rasgar o véu da percepção natural dos seus ouvintes, revelando a eles uma dimensão imensa do poder de Deus através da praga. Deus estava usando a praga para quebrar a insensibilidade do povo. Então, quando Joel inicia essa sessão afirmando: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim, Joel está dando ao povo, depois de toda aquela descrição, uma luz de esperança. A ideia é que Deus fez a ferida. Deus enviou a praga, mas Deus também dá a cura. E a cura oferecida pelo Senhor é o arrependimento. A praga, ela já tinha avançado, mas Deus ele poderia evitar um desastre total
caso o povo se arrependesse de fato. Então nós vemos aqui Deus tomando a iniciativa e oferecendo o seu perdão ao povo. Agora veja que interessante. A expressão voltem-se para o convertei-vos aparece 2 vezes nesse texto. Na primeira, voltem-se para mim. E na segunda, voltem-se para o Senhor. Está claro que Deus está esperando do povo aqui. Um retorno a Ele. Mas podemos pressupor que esse chamado só existe porque o povo havia se afastado de Deus. E Deus envia a praga para quebrar a insensibilidade do povo e lhes tornar sensíveis ao seu chamado ao arrependimento. Esse voltar-se, ou converter-se, em outras traduções, traz a ideia de mudar a direção, abandonar o erro, retornar para Deus. Converter-se, portanto, significa mudar a direção do seu curso, mudar a proposição moral, fazer um retorno completo a Deus. Mas a expressão complementar para mim e para o Senhor fala de percorrer todo o caminho e não apenas parte dele. A conversão, portanto, é para o Senhor e até o Senhor. A ideia é que somente o retorno completo iria antecipar um dia de misericórdia e bênçãos da parte de Deus. Essa conversão ela não poderia ser pela metade. Deveria ser um retorno completo. Interessante notar que algumas pessoas podem considerar isso na sua vida. Que voltar-se para Deus significa apenas abandonar algumas pequenas práticas de pecado. Voltar-se para Deus significa apenas tomar algumas pequenas posições no seu dia a dia. Não. Voltar-se para Deus significa um retorno absoluto, um retorno completo. E somente uma conversão total a Deus poderia, então, antecipar um dia de misericórdia e de bênçãos, como nós temos prometido nesse texto. E essa conversão ela deveria ser caracterizada por 2 maneiras. Deveria ser uma conversão interna, ou seja, uma conversão do coração, diz Joel, e também uma conversão com evidências externas, através do lamento, do choro e do pranto. Essa conversão interna, diz o texto, que deveria ser de todo o coração. E o coração é visto no Antigo Testamento como a sede do intelecto, da vontade e das resoluções morais. Voltar-se para Deus, de acordo com o profeta Joel, indica então propósito moral e coração arrependido. O coração deveria ser rasgado, não simplesmente as vestes, mas o coração deveria ser rasgado diante de Deus, em total, em sincero arrependimento. E esse coração rasgado mostra então uma conversão interna. Mas também essa conversão ela deveria ser caracterizada por uma conversão externa, marcas externas, o choro, o lamento e o jejum. Então, todo aquele lamento, toda aquela fisionomia abatida de alguém que está sentindo de fato a dor de ter cometido uma grave transgressão deveria ser evidenciada. Interessante notar que o arrependimento ele pode ser fingido. E nós podemos nos enganar com o nosso próprio arrependimento. Nós podemos chorar. Nós podemos até ficar com o rosto abatido, comportamento, bastante afligido. Mas pode ser que o nosso coração não esteja de fato arrependido. Pode ser que o nosso coração não tenha se rasgado. Por isso que o texto mostra que a verdadeira conversão a Deus, o verdadeiro voltar-se para Deus, deve ter um indício interno, um coração quebrantado, rasgado, um coração humilhado diante do Senhor, todas as nossas resoluções morais voltadas para Deus, mas também deve ter a marca externa, às vezes o choro, às vezes o lamento e o jejum. São marcas essenciais que podem caracterizar esse aspecto externo do arrependimento. E agora, do verso 13 em diante, nós vemos o profeta mostrando motivos graciosos para o arrependimento. E de fato nós temos motivos graciosos para o arrependimento quando pecamos. E o profeta dá 2 motivos aqui. Primeiro, ele aponta para quem Deus é, e depois ele aponta para o que Deus faz. E esses aqui são motivos graciosos para o arrependimento, vamos ver. Primeiro, ele aponta para quem Deus é. Ele diz que Deus é misericordioso, ou seja, Deus retarda a sua destruição.
Ele diz que Deus é compassivo. Isso aponta para o cuidado paternal de Deus, essa compaixão divina. O texto diz que Deus é muito paciente. Literalmente poderia ser traduzido como longa respiração. Sabe quando a gente está nervoso, está irado, e antes de tomar aquela decisão ou explodir, nós fazemos assim? Longa respiração, literalmente poderia ser traduzido por isso. Isso aponta para a paciência de Deus, indica que Deus ele não derrama sua ira imediatamente. O texto diz que Deus ele é cheio de amor. Isso aponta para a bondade de Deus. Você quer melhores motivos que isso para se arrepender? Se você tem violado a lei de Deus, tem transgredido a lei de Deus, tem pecado contra o Senhor, veja que motivos lindos para que você se arrependa. O texto diz que Deus é misericordioso, compassivo, paciente, cheio de amor. E o texto agora diz, apontando para aquilo que Deus faz. Após o arrependimento, Deus então, de acordo com Joel, ele pode interferir em toda aquela experiência de destruição, cessar aquela experiência e deixar uma bênção. Talvez Deus se arrependa e deixe uma bênção. Essa palavrinha, se arrepender, ela deve ser compreendida levando em consideração a adaptação da linguagem humana que nós temos na Escritura Sagrada. Nós chamamos isso aqui de antropopatismo. É Deus assumindo linguagem humana, né, para descer as nossas limitações e nos ajudar a compreender a sua revelação. Deus ele não se arrepende como o homem se arrepende. Essa linguagem então humana ela é usada para dizer que Deus ele pode interferir, travar, parar a sua obra de destruição com o objetivo de promover a sensibilidade no coração de povos insensíveis. Ele pode cessar aquela destruição após uma real experiência de arrependimento. Deus, então, de acordo com o que nós encontramos aqui em Joel, ele estava preparado para restaurar toda a agricultura do seu povo, a agricultura que foi destruída pelos gafanhotos, preparado também para restaurar a possibilidade do culto a ele. Se a agricultura foi destruída, não havia possibilidade de levar ofertas e sacrifícios para o templo. O culto também havia sido completamente travado. Então Deus estava preparado para restaurar não apenas a vida humana, sabe, a base para a subsistência humana, mas também o culto a Ele mesmo. Isso é lindo. É um convite que Deus nos faz ao arrependimento. Mas deve existir esse rasgar do coração. Mas agora nós vemos, adiante do verso 15 ao verso 17, um chamado ao arrependimento coletivo. E aqui nós vemos uma nova convocação da parte de Deus. No verso 1, como nós já vemos, de Joel capítulo 2, a trombeta ela deveria ser tocada com o objetivo de avisar, informar sobre uma iminente invasão de um exército inimigo. Aqui nesse texto, no verso 15, a trombeta ela deveria ser tocada para convocar o povo para jejuar, lamentar e orar. E era agora necessária uma demonstração nacional de arrependimento. Se no nosso primeiro ponto há um chamado para o arrependimento individual, aqui Joel ele faz uma convocação para um arrependimento nacional. Toda a nação deveria se prostrar e se arrepender diante do Senhor, porque a calamidade era de nível nacional. O exército de Deus, os gafanhotos, invadiram a terra. Não era tempo de conforto. Não era tempo de festividades, não era tempo de alegria, não era tempo de celebração, era tempo de lamento. Por isso, todos, desde os mais velhos às crianças de colo, diz o profeta Joel, todos, até os recém-casados, eles deveriam então abraçar a convocação para o jejum público. E o jejum, ele tem esse objetivo de expressar externamente, através de uma posição de humilhação, através da limitação e da fragilidade que a fome nos impõe, aquilo que há interiormente dentro de nós, um coração abatido, que sente a gravidade do pecado e clama pela urgente intervenção divina. O verso 16 ele fala sobre santificar ou consagrar uma assembleia. Esse era um rito que deveria ser seguido meticulosamente. Eles não deveriam se reunir de qualquer jeito em Jerusalém após a convocação através da trombeta. O ajuntamento deveria ser marcado por um ritual de purificação. Nós vemos isso lá em Êxodo capítulo 19. Se você tem curiosidade,
Procure, dê uma lida em Êxodo capítulo 19, nós veremos muita semelhança com esse texto. Esse rito de purificação para essa reunião em uma Assembleia Santa deveria incluir banhos, lavagem de roupas, uso de roupas claras, abstinência também da atividade sexual. Era assim que a Assembleia deveria se apresentar diante de Deus após a convocação pela trombeta. E uma Assembleia Santa. E o verso 17, por fim, nos mostra o que Deus esperava dos líderes espirituais, dos sacerdotes. Eles deveriam chorar em oração a Deus entre o pórtico do templo e o altar. Esse lugar especificado pelo profeta era comumente usado pelos sacerdotes para a prática do clamor a Deus. Era muito comum que isso acontecesse. E antes de entrar no templo, o sacerdote ele passava pelo altar de sacrifício, ali ele deixava o seu sacrifício, ou os sacrifícios que eram oferecidos diariamente, para então se dirigir à entrada do templo. Mas nesse contexto, os sacerdotes eles deveriam passar pelo altar de sacrifício de mãos vazias. Afinal, a praga de gafanhotos tinha devastado toda a agricultura. Eles não tinham cereais, eles não tinham sacrifícios para oferecer. Então, pela primeira vez, eles deveriam passar pelo altar de sacrifícios com as mãos vazias. E ali, entre o altar de sacrifício e o templo, eles deveriam oferecer apenas o que eles tinham à sua disposição, ou seja, as suas lágrimas, o seu lamento. De costa para o altar de sacrifício, eles deveriam sentir o peso daquilo que seus pecados causaram a nível nacional. E o texto nos mostra que eles deveriam apresentar diante de Deus lágrimas de legítimo arrependimento, sentindo a dor como líderes pelo pecado cometido pelo povo. E por fim nós vemos aqui que a oração dos sacerdotes deveria também ser uma oração específica. Eles deveriam suplicar a Deus que Deus não entregasse a esperança, isto é, o seu próprio povo, às nações, que fariam do seu próprio povo motivo de escárnio e de zombaria. A reputação de Israel estava em jogo, e com essa reputação, o próprio nome de Yahvé. Eu quero concluir essa mensagem com algumas aplicações profundas para a nossa vida, em termos de questionamentos, em termos de perguntas. Em primeiro lugar, será que no meio do caos, será que no meio dos problemas, de uma grande calamidade, nós não estamos tentando encontrar ordem? Nós não estamos tentando procurar a solução para o problema através de muito trabalho, muito descanso, muito entretenimento? Quando, na verdade, o problema maior é o nosso pecado escondido. É o pecado não arrependido? Será que nós não estamos agindo assim? Estamos procurando solução onde não tem, remédio onde não tem. O remédio oferecido pelo Senhor é o arrependimento legítimo, que faria com que toda aquela calamidade, com quanto ela tenha tido início e já tenha causado grande impacto na vida do povo, através de um legítimo arrependimento, Deus poderia cessar aquela total devastação. Em segundo lugar, será que nós somos tão insensíveis a ponto do sofrimento que nós administramos ser insuficiente para nos despertar? Será que o nosso coração é tão duro assim? A ponto de sofrermos tanto e ainda assim permanecemos insensíveis à voz de Deus? Será que nós não conseguimos ouvir Deus nos chamando ao arrependimento através dessas experiências de caos? Em terceiro lugar, será que a nossa conversão é tanto interna quanto externa? Será que o nosso arrependimento é verdadeiro? Será que não é apenas da boca para fora? Será que não é apenas externo? Considere isso. Lágrimas são importantes, mas nem sempre as lágrimas podem traduzir um real interno arrependimento. Será que eu realmente sei o que é rasgar o coração diante de Deus? Nós podemos pedir, Senhor, me ajuda a entender isso. Me ajude a rasgar o meu coração diante de Ti. Se o meu arrependimento não é legítimo, se o meu arrependimento tem sido um arrependimento ficto, simplesmente para eu sentir um leve conforto em minha consciência, me ajuda a entender o que significa rasgar o meu coração diante do Senhor. Abrir o meu coração diante de Ti, não esconder absolutamente nada. Não esconder absolutamente nada diante do Senhor. Em último lugar, irmãos,
que as nossas lágrimas e que o nosso jejum seja legítimo. E se for, há esperança de uma maravilhosa intervenção divina. Assim como o profeta ele orienta os sacerdotes a orarem pela nação, nós também podemos orar pela nossa nação. E nós temos aqui uma descrição maravilhosa de uma oração que nós podemos fazer no verso 17. Poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Eu quero orar assim com você, nesse momento. Que Deus ele nos ajude a rasgarmos o nosso coração diante dele, para que a praga seja interceptada, para que não exista destruição total. Vamos orar para que o Senhor nos conduza a rasgar o nosso coração diante dele em sinceridade. E vamos orar também pela nossa nação. Porque se o povo de Deus é preservado em meio ao caos, Deus ele recebe glória. Deus ele recebe glória. Vamos orar nesse momento. Santo Deus, eterno Pai, obrigado pela sua palavra. Essa mensagem de Joel, ó Pai, nos fala de uma maneira tão intensa, tão viva. Ó Pai, quebre a insensibilidade do nosso coração. Nós estamos tão preocupados, ó Deus, com trabalho, com economia, com política, quando uma grande calamidade está diante de nós. E pode ser, ó Deus, que o problema que nós estamos vivenciando é causa do nosso pecado não arrependido. Esse tempo não é tempo, Pai amado, de júbilo, não é tempo de procurar conforto, é um tempo de lamento. Então nos ajude, Deus, a rasgarmos o nosso coração diante do Senhor, a chorarmos, a jejuarmos se necessário for, expressando exteriormente, Pai amado, o que o nosso espírito sente. Pedimos ao Pai amado que essa mensagem nos incline, Pai amado, a percebermos a seriedade, a gravidade, ó Deus, de transgredirmos a sua lei e virarmos as costas para o Senhor. Nós oramos a Deus para que o Senhor abençoe a nossa casa, abençoe a nossa família, abençoe a nossa nação. Oramos a Deus para que o Senhor conduza o povo a um legítimo e verdadeiro arrependimento e que por graça, por misericórdia, porque Tu é paciente e cheio de amor, o Senhor possa, Pai amado, impedir o avanço da praga e ao passar, deixar uma bênção. É assim que oramos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, se essa mensagem falou ao seu coração, eu peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal da nossa igreja e compartilhe essas mensagens também com outras pessoas. Creio que elas também serão abençoadas. Vejo vocês em um próximo vídeo.